O tema da reflexão que eu quero compartilhar com os irmãos, um grande amor e uma grande salvação. Se nós, irmãos, estamos aqui hoje, nesse domingo, participando desse momento tão solene, desse culto de celebração ao nosso Deus, participando desse momento tão solene que é a ministração da ceia do Senhor, foi porque o amor de Deus nos alcançou e nós passamos a fazer parte dessa grande salvação em Cristo Jesus. E por diversos momentos a palavra de Deus destaca para nós esse amor sublime que Deus tem por toda a humanidade, que Ele tem por você, que Ele tem por mim. Mas eu acho que o texto que melhor retrata isso é a passagem bíblica registrada no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nessa passagem que hoje nós estaremos abordando esse texto em nome de Jesus. Deixe apenas aberto aí, que daqui a alguns minutos nós vamos fazer essa leitura. João 3,16 é uma palavra, um texto muito conhecido. Inclusive, quando eu estava preparando essa mensagem, eu me recordei de um episódio que eu vi no cenário político brasileiro, né? Num desses debates, né, para o cargo de prefeito, nós tínhamos aí dois candidatos disputando a eleição, né, no segundo turno, e tinha o debate, né, conforme sempre acontece nas nossas eleições, e os dois, né, candidatos, eram candidatos de uma região mais para a parte norte, nordeste do nosso Brasil, e eles estavam em busca do voto, né, do eleitor cristão. E ambos defendiam a bandeira, né, dizendo que eram servos de Deus, usando Deus como cabo eleitoral, né? E eu achei muito interessante nesse debate, eu até tentei procurar ele na internet, mas não consegui, porque um dos candidatos ali, ele fala assim: eu vou te envergonhar e vou provar para todos que você é uma farsa, que você não é cristão. E ele falou assim: então me prove. E aí ele fez justamente essa pergunta, o que está escrito em João 3,16. E aí o outro candidato vacilou de um lado para o outro. Aí ele foi e falou assim: olha, se você como cristão, como servo de Deus, não sabe o que está escrito em João 3,16, você não desfruta da salvação em Cristo Jesus, você não desfruta da graça de Deus, e eu posso dizer que você é uma farsa. Eu falei: caramba, esse pegou pesado. Então você vê que é uma passagem tão conhecida que foi utilizada em um debate político, né, para, assim, não vou falar de desmascarar, porque eu não conheço a realidade daquele homem, mas foi utilizada para, né, conquistar um ponto a mais para o outro candidato que conhecia João 3,16. João 3,16 é tão importante para nós que Martinho Lutero, eu tenho uma Bíblia em casa, que o comentário é feito versículo por Martinho Lutero. Em João 3,16, ele diz que essa passagem é um evangelho em miniatura. Ou seja, Lutero diz que ela é tão profunda, essa passagem bíblica que nós vamos ler, que ela seria um evangelho em um único versículo, um evangelho em miniatura. Então, João 3,16, irmãos, é a passagem que retrata o grande amor de Deus para com a humanidade. É a passagem que efetiva na nossa vida como Deus nos amou, enviando o seu Filho
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler então João 3,16. O que diz aí nesse texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, irmãos, e aí a nossa pergunta-chave, porque João 3,16 fala sobre um grande amor. Um grande amor. Então, a nossa pergunta-chave será: por que esse amor é grandioso? Por que esse amor de Deus é grande? E aí vem o primeiro tópico, seremos mais objetivo possível, porque daqui a pouco teremos ainda a ceia. Mas o tópico 1 diz: porque procede de um Deus grande. Então, por que esse amor é grande? Porque procede de um Deus grande. Deus é um Deus grandioso, e tudo o que Ele faz é grandioso. A sua misericórdia é grandiosa, a sua graça é grandiosa, a sua redenção é grandiosa. Logo, o seu amor também é um amor grandioso. O amor de Deus é tão grandioso, irmãos, que Ele ultrapassa todas as barreiras que existem dentro da sociedade. Dentro da sociedade são levantadas barreiras sociais, culturais, econômicas, barreiras sociais, mas esse amor é tão grandioso, o amor desse Deus é tão grandioso que ultrapassa todas essas barreiras. Deus, Ele, com seu infinito amor, não está preocupado com a sua conta bancária, com quantos anéis, com quantos diplomas você possui. Deus não está preocupado com a sua qualificação profissional, demonstrando assim um amor grandioso. Então, esse amor grandioso, ele é grande porque ele vem de um Deus grandioso, um Deus soberano, um Deus que nos ama. Lá na carta de 1 João 4:8, você não precisa abrir, diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, esse Deus é grandioso, o seu amor é grandioso porque Ele é a essência do amor, Ele é o puro amor. Nós só conseguimos entender a plenitude do que é um verdadeiro amor quando nós entendemos esse amor de Deus. Porque o amor que nós temos pelo nosso familiar, o amor que temos pelo um filho, pelo neto, pelo ente querido, pela uma pessoa que faz parte da nossa família, o irmão de Cristo, ele é apenas uma fagulha desse verdadeiro amor que procede de Deus. Então, o primeiro tópico, ele fala isso. Porque esse amor é grandioso, porque procede de um Deus grandioso. Olhe que em João 3,16 ele diz: porque Deus amou o mundo. Então esse amor, ele veio da parte de Deus. Deus foi o agente ativo deste amor, foi Ele que nos amou. Porque esse amor é grandioso? Pelo seu alcance. Pelo seu alcance, diz o texto, João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Então, o alcance desse amor, irmãos, a amplitude desse amor é grandiosa. Deus amou o mundo. E quando a gente fala sobre amar o mundo, nós não estamos falando do sistema do mundo, não estamos falando do mundo físico, mas Deus amou a humanidade. Então esse amor é grande porque ele é amplo, ele alcança
toda a humanidade. E para a gente pensar na grandiosidade desse amor, no alcance desse amor, pare para pensar comigo, esse amor é tão grande que ele alcançou os nossos antepassados, aqueles que já descansam em Deus. Esse amor é tão grande que alcança hoje as gerações que estão presentes na nossa vida, a nossa sociedade, os nossos contemporâneos. E esse amor é tão grande, tão amplo, que ele alcançará aqueles que ainda virão. Demonstrando assim que a amplitude desse amor, Deus amou o mundo, é tão grande, é tão extenso, que alcançou, alcança e alcançará os homens que ainda farão parte deste mundo. Demonstrando assim que o alcance deste amor é grande, é amplo. A amplitude do amor de Deus alcança os antepassados, nos alcançou e por isso estamos aqui. E alcançará aqueles que virão ainda à frente. E quando Jesus fala esse texto de João 3,16, e ele fala porque Deus amou o mundo, ele queria ali desconfigurar, irmãos, o entendimento errado que Nicodemos tinha, porque você sabe que esse texto ele foi escrito em um diálogo que Jesus estava tendo com Nicodemos, um líder religioso daquela época. E Jesus então queria desconfigurar, queria trazer um conserto no pensamento de Nicodemos. Ele fala, Deus amou o mundo, mostrando que a amplitude do amor de Deus é mais extensa do que Nicodemos acreditava. Porque Nicodemos, ele acreditava que o Messias, que o amor de Deus estava simplesmente direcionado para um povo, para uma nação. Mas Jesus quebra esse conceito e diz, Deus amou o mundo. Deus amou povos, raças, etnias, tribos, nações, por toda a parte deste planeta. Então o alcance é muito mais amplo do que nós podemos imaginar. Jesus declara que o amor de Deus é extensivo para todo o mundo. Então, o amor de Deus não é uma propriedade particular minha. Deus, ele te ama. Deus, ele ama o drogado. Deus ama o viciado. Deus ama um malfeitor. Deus ama um bandido. O que Deus exige é que haja um arrependimento, uma mudança de vida, mas o amor de Deus alcança, está disponível a essas vidas, porque o amor dele é um amor extensivo a todo mundo. Ele ama o perdido, o pecador, o mais vil dos homens. Ele ama os pecadores de todas as raças, povos, tribos e nações. Então, porque o amor de Deus é grande? Porque provém de um Deus grande. Por que o amor de Deus é grande? Por causa da sua amplitude, por causa do seu alcance. E o terceiro tópico, porque o amor de Deus é grande? Pelo alto preço que foi pago. Pelo alto preço que foi pago. Quando se tem, irmãos, um bem grandioso em suas mãos, logo se entende que um preço caro foi pago por aquele bem. Nós temos um bem grandioso sobre a nossa vida. Nós temos a eternidade em Cristo Jesus. Não existe preço que o ser humano possa pagar para desfrutar da eternidade sem Cristo. Um grande prêmio, uma grande bênção que Deus entregou na mão da sua igreja, a eternidade. Porém, todo grande bem, ele foi adquirido pelo grande preço. E o preço da eternidade, irmãos,
é um preço da cruz. Olha o que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele entregou o seu Filho, um preço de cruz. Ele entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é grande pelo alto preço que Cristo pagou na cruz do Calvário. Se você está hoje aqui nessa igreja cristã, protestante, foi pelo preço que Cristo pagou na cruz do Calvário. Foi injúrias, humilhações, violência sobre o seu corpo, mutilações físicas e a pior das mortes, a morte de cruz. E o livro de Isaías 53 retrata isso, quando diz o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Um grande preço que foi pago. Esse amor é grande, irmãos, pela segurança que ele nos passa. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça. Note que quando nós lemos esse texto, nos traz a segurança, para todo que nele crê não pereça. O amor de Deus é grandioso porque vem de um Deus grandioso. O amor de Deus é grandioso pelo seu alcance. O amor de Deus é grandioso pelo preço que foi pago. O amor de Deus é grandioso pelo, irmãos, a segurança que nos passa. Para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui o texto bíblico, irmãos, ele simplesmente nos afirma que nós temos um destino. E o nosso destino, irmãos, não seremos condenados. Porque Cristo morreu na cruz, nos remiu, nos purificou. Através da nossa fé em Cristo Jesus, nós herdamos a salvação eterna e não pereceremos no mundo de dor, choro e sofrimento. Esse texto passa segurança para a noiva de Cristo, porque aquele que crê em Cristo Jesus, como o único Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, demonstrando assim o amor de Deus para com a humanidade, esse homem, essa mulher, não vai perecer. Ele terá as portas da eternidade abertas para a sua vida, quando os dias aqui na terra se findarem. Você crê em Cristo como o único Senhor e Salvador da tua vida? Diga amém. Diga glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Então, se você crê em Cristo, se você desfruta desse grande amor, você pode ter a segurança da salvação, porque é isso que o texto nos passa.
segurança, para aquele que nele crê, não pereça, não iremos perecer. Nesse mundo, podemos passar por ventos fortes, tribulações, lutas, dificuldades, mas nós temos em Cristo Jesus garantida as portas da eternidade abertas para nós quando o último dia aqui nós chegarmos. Quando vai ser? Não sabemos, mas nós temos que ter essa segurança no nosso coração. Quando os nossos olhos se fecharem neste mundo, quando o nosso coração parar os seus batimentos, quando o nosso cérebro parar todas as ondas cerebrais e chegar o nosso fim neste mundo, nós temos que ter a segurança no nosso coração que não será o fim. Porque as portas da eternidade para aquele que crê em Cristo Jesus serão abertas. E ele vai desfrutar, ela vai desfrutar do descanso ao lado do nosso Criador e do nosso Cristo. Porque o amor de Deus é grandioso, pela grande oferta que nos foi dada. Então, o amor de Deus é grandioso porque Ele é grandioso. O amor de Deus é grandioso porque tem um alcance amplo. Ele vem dos céus e alcança o mais miserável dos homens. Ele é grandioso porque Ele tem um alcance amplo, alcançou, alcança e alcançará a humanidade. A redenção de Cristo Jesus é ampla, quebra as barreiras sociais, religiosas, filosóficas, culturais. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus é grande porque foi pago um alto preço na cruz, irmãos. O amor de Deus é grandioso porque nos traz segurança de uma vida pós-morte. O amor de Deus é grandioso, irmãos, pela grande oferta que nos foi dada. O texto bíblico diz, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A grande oferta, o grande preço para aquele que desfruta da salvação em Deus, que crê em Cristo Jesus, é a vida eterna. A vida eterna. Então, irmãos, o fruto desse grande amor possibilita o homem receber a vida eterna. Seu amor é grandioso, sua oferta é grandiosa. A eternidade não tem preço, pois ela tem um valor imensurável que só pode ser conquistada pela fé em Cristo Jesus. Olha o que o texto diz, seguindo aqui no versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Irmãos, o amor de Deus é grandioso. E é por conta desse amor grandioso que nós estamos aqui. Esse amor nos alcançou, irmãos. Quem você era, quem você é e quem você está se transformando. Você foi justificado, você foi remido pelo sangue do Cordeiro, você foi inocentado pelo sacrifício de Cristo.
Tudo isso por causa de um grande amor que nos motivou, que nos levou para uma grande salvação. Será grandioso esse dia que as trombetas tocarem e a igreja de Cristo marcar a sua celebração, marcar o momento de adoração, não mais na Igreja Nova Vida, não mais na Assembleia de Deus, não mais na Congregacional, não mais na Batista, não mais em diversas denominações, mas diante do trono sagrado de Deus, aonde a noiva do Senhor entoará hinos e cânticos de adoração ao nosso Deus. Aleluias! Esse desejo de desfrutar da eternidade deve estar presente no teu coração. Por mais que está entre os nossos pares, por mais que está entre os nossos irmãos, por mais que está ao lado da nossa família, seja algo maravilhoso, estar ao lado de Cristo na eternidade será muito maior. E a igreja não pode perder esse sentimento de desejar estar ao lado do Criador. E é muito interessante essa comunhão que Deus nos proporciona com Ele, porque nós devemos desejar estar com Ele. Nós desejamos estar usufruindo da comunhão com Ele. E Ele, irmãos, nos honra, Ele nos ama, Ele nos acolhe. O que nós iremos celebrar hoje, a ceia do Senhor, irmãos, é de grande importância para a igreja, porque retrata um momento de plena comunhão, onde a igreja desfruta de comunhão com Deus e com o seu próximo. A Santa Ceia é fruto de um amor grandioso, que nos proporciona uma grande salvação.